gente, meu nome é Yolanda Silva e este é um vídeo diferente, é um bônus especial que eu quero fazer com vocês. Eu pretendo fazer 5 releituras de livros que marcaram a minha vida. Então, este vídeo aqui é uma pré-releitura. Eu irei falar sobre o que esses livros, quais foram os aprendizados que esses livros me passaram, por que eu quero relê-los, né? E antes de lê-los novamente, eu gostaria de documentar aqui, não só para vocês, né, para compartilhar com vocês, mas para mim mesma, para que eu consiga guardar aquilo que eu tenho deles, né, da primeira leitura, daquele momento que eu passei, e depois ver como eles estão agora, a influência deles na minha vida agora. Então, esse será um vídeo de, sei lá, pré-releitura, né, momento pré-releitura. E eu quero fazer isso porque eu acho que é interessante. Então, esses livros não têm ordem do melhor para o, né, do pior para o melhor, não. São livros assim, tipo cronologicamente, na ordem que eu li, na ordem que eu lembro e a ordem assim, das coisas que eles mexeram comigo, tem a ver com o tempo, né? O primeiro livro que eu vou falar pra vocês foi um livro que eu li quando eu era bem jovem, não tem ao certo a data, qual era a minha idade, que o nome é A Metafísica do Amor, de Schopenhauer, Arthur Schopenhauer. Esse livro aqui é um livro de filosofia, né, como vocês podem saber. Eu lembro que eu li esse livro em uma tarde, aqui no Parque da Criança, que é um parque que tem aqui em Campina Grande e que você vai para ler, brincar com as crianças e tudo mais. Eu tinha o hábito de ir para esse lugar para ler. E eu lembro que eu fui ler A Metafísica do Amor. Na época eu estava apaixonada, eu não lembro por quem. Mas eu estava assim, apaixonada por uma pessoa. E quando eu vi o nome do livro, né, Metafísica do Amor, eita, acho que aqui um filósofo vai me ensinar alguma coisa, né, para conseguir conquistar o carinha. Qual foi a minha surpresa que quando eu li esse livro aqui, eu não sei o que danado foi que deu em mim. Eu simplesmente parei assim no tempo e disse, caraca, faz todo sentido e ao mesmo tempo acabou-se minha vida. Por quê, gente? Vou falar um pouquinho que eu pretendo reler esse livro e eu quero ver se ele tem o mesmo impacto agora na minha vida, que eu estou emocionalmente tranquila, né? Eu sou casada há 3 anos, eu não estou usando aliança porque eu engordei e não está cabendo, enfim. Abriu e fechou parênteses, né? No caso, por que eu quero reler esse livro? Para ver em que ele vai me influenciar neste momento. O livro A Metafísica do Amor fala basicamente sobre o amor, né? Mas o que está por trás, né, do amor. E Schopenhauer vai dizer que quando nós, seres humanos, queremos formar a espécie bem perfeita, quando nós estamos numa época de procriação, que tipo assim, a puberdade, quando os nossos órgãos estão formados e nós, mesmo que não saibamos, é uma coisa metafísica, por trás a natureza nos impulsiona a criar essa espécie perfeita, né, que é o futuro filho. Então Schopenhauer diz que a gente procura no outro, né, aquilo que nos complementa. Então, no caso, o homem procura na mulher aquilo que ele acha que vai completá-lo, né, e vice-versa. Aí no caso, explicando, por exemplo, eu sou uma mulher baixa. Então, de acordo com Schopenhauer, minha tendência é procurar um homem mais alto para que meu filho tenha uma estatura maior, né? E meu esposo tem 1,82 m, bem mais alto do que eu, que tenho 1,53 m. Outro exemplo aqui que Schopenhauer fala é que por que as mulheres botam blush, né, no rosto? Por que o homem gosta de mulheres de ancas largas, ou seja, quadril largo? É porque dá impressão de saúde. Mulher que tem um quadril largo, para Schopenhauer, é como se a natureza estivesse dizendo para o homem, ela é uma boa paredeira. Então, até pela essa questão do homem gostar de bunda, Schopenhauer explica nesse livro aqui. E o blush, né, não é uma coisa aleatória que as mulheres colocam blush, é porque dá impressão de saúde. Então, assim, gente, quando eu li esse livro, eu fiquei assim, parei no tempo e disse, caraca, eu tô apaixonada por aquele cara, o que é que eu tô procurando, o que é que a natureza tá... Um negócio assim, meio correr de louco, enfim. Com certeza aquele cara não era pra mim, porque eu nem lembro quem era. Eu só sei que eu tava apaixonada por alguém e esse patos, né, que paixão vem de patos, que é doença, sumiu, né, e não tinha nada a ver. Mas assim, o que eu queria muito é ver como este livro hoje, né, com a minha idade, com a minha maturidade,
maturidade, entre aspas, como é que eu vou vê-lo? Como eu irei, assim, absorver as informações de Schopenhauer? Gente, Schopenhauer é uma figura. Todos os livros dele, até filosóficos, assim, você acaba rindo com as coisas que ele escreve. Não é rindo no sentido de descredibilizar, mas é rindo porque é lógico e ao mesmo tempo é sofrido. Né? Não é à toa que ele é o poeta dos depressivos. O poeta não, é o filósofo dos depressivos, assim vamos dizer. Outro livro que mexeu comigo de forma extraordinariamente extraordinária foi Quincas Borba. De todos os livros que eu li de Machado de Assis, esse foi o que mais mexeu comigo. Vou logo alertando, gente, que em relação aos livros literários, terão spoiler aqui. Que vai deixar esse alarme do carro. Vai ter spoiler, porque eu quero falar, o final de certa forma mexe comigo, mexeu comigo, né? E eu quero falar. Esse livro aqui eu li quando eu era bem jovem, eu não lembro a idade da época, não lembro, mas eu era bem jovem. E esta história aqui, gente, é muito, 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 muito maravilhosa. Quando a gente é jovem, nós acreditamos que as pessoas são boas, que não irão nos fazer mal, né? E eu tava bem nessa vibe, assim. A maioria desses livros vão mostrar mais ou menos isso. O que é que acontece? Esse livro aqui conta a história de Rubião. Rubião, ele recebe a herança do filósofo Quincas Borba. Se vocês não sabem, né, tem a obra de Machado de Assis que é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Quincas Borba é um personagem que já aparece nesse livro. Que ele rouba um relógio de Brás Cubas e depois volta para devolver o relógio. E tem toda uma filosofia humanitista que ele desenvolve. Então, Quincas Borba é um personagem que ele perpassa algumas obras de Machado de Assis. E aqui ele está também, né? O Quincas Borba ele tem um cachorro, né? E ele deixa a herança para o personagem principal, que é Rubião, para que ele cuide do cachorro dele. Então Rubião fica rico, né, do dia pra noite. Rubião tem uma obsessão por Napoleão III, se eu não me engano. Só sei que ele tem um busto desse cara no escritório dele. E ele fica rico. Quando um casal, que eu agora esqueci o nome do casal, né? Um casal sabe que Rubião ele fica rico. O casal assim, se une, o homem pede para a esposa fingir que está apaixonado por Rubião, mas é uma paixão meio sutil. Ela dá, assim, né? Olha, Machado sabe construir personagens femininas de uma forma extraordinária. Ela dá a impressão de que quer estar afim, consegue tirar horrores de dinheiro de Rubião e conseguem roubar tudo de Rubião. E uma coisa que ficou na minha cabeça até hoje desse livro é o seguinte: é que, de acordo com a filosofia humanitista de Quincas Borba, é bem simples a premissa dele. Ele diz assim: tem duas tribos indígenas e tem um campo de batata. Aquelas batatas não irão dar para todas as pessoas de todas das duas tribos. Então tem que haver uma batalha. E ao vencedor as batatas, a premissa da filosofia humanitista de Quincas Borba é justamente essa, que a vida na verdade é uma batalha para conseguir sobreviver, né, se alimentar. E é isso que mexeu comigo, assim, é uma coisa besta, assim, né, ao vencedor as batatas é bem o que ficou na minha cabeça e é bem o que ficou também na cabeça do nosso personagem principal. Eu não irei falar sobre como a história termina, né? Porque pode ser spoiler e tudo mais. Mas no fim das contas, o final da personagem, né, que é Rubião, ele acaba falando essa frase, né? Ele acaba dizendo essa frase numa condição extremamente muito esquisita, assim, muito triste, né? E essa capa aqui, eu amo essas edições, que eu até esqueci o nome da edição, é arte, que eu acho, se eu não me engano. Essas edições são maravilhosas e elas têm uma questão de estudo, né? Um material de estudo, perguntas e respostas maravilhosa. Enfim, esse livro aqui mexeu muito comigo. Eu tava muito nessa vibe de descobrir a humanidade em si, que as pessoas são capazes de fazer coisas terríveis para conseguir dinheiro, nem tanto para sobreviver, basicamente, mas para conseguir dinheiro, para conquistar, para adquirir poder, né? E isso você aprende com esse livro aqui de Machado de Assis. Todo mundo gosta de Dom Casmurro, todo mundo gosta de Memórias Póstumas, mas para mim o melhor livro de Machado de Assis é esse.
Outro livro que mexeu comigo foi A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Minha gente, esse livro aqui ele é fininho, né? Eu tô terminando de ler um livro de Clarice, logo logo vai sair vídeo. Esse será o meu próximo livro de Clarice que eu irei ler e é uma releitura. Esse livro aqui eu li uma tarde, sentada na calçada da UEPB aqui em Campina Grande, na universidade. Quando você entra na universidade, você está cheio de sonhos e ilusões que você vai conquistar um emprego legal, que você vai ser alguém na vida, não sai pai, aquele negócio, como nós somos alguém na vida, né? Mas essas são as impressões que nós temos. Quando você começa a ver a realidade da vida, né? Que a universidade não é só um ambiente que se estuda e cresce, mas é um ambiente de luta constante para adquirir não só o conhecimento, mas oportunidades e tudo mais. Aí eu fui ler esse livro aqui. E, gente, eu vou falar um pouco sobre a narrativa bem rápida. A história de Macabeia, olha só o nome, né? Macabeia, que é uma jovem que vai para uma cidade, se não me engano, é o Rio de Janeiro, ou é São Paulo, não sei, ela vai para uma grande cidade, né? E quando ela chega lá, ela arruma um emprego, só que ela é totalmente desleixada, ela é meio sujinha, ela é meio inocente, ela é meio boboca, ela acaba sendo enganada por um cara. E ela é muito sonhadora, sabe? E ela chega um momento assim que o ápice da história, ela vai numa cartomante, parece até um texto de Machado de Assis, né? Ela vai numa cartomante e a cartomante diz que ela será uma grande estrela de cinema, famosa e tudo mais. E quando ela sai, ela encontra um fatídico nada, vamos dizer assim. Toma spoiler. Mas o que é que acontece? Essa história mexeu comigo porque assim, quando o narrador, que aqui o narrador, se eu não me engano, é um narrador masculino que conta essa história, e ele fala assim da personagem como se ela fosse uma ingênua, uma pessoa meio ora vítima, ora ela é tão vítima que dá raiva assim, ela é tão vítima, ela é tão boba, tão burra que dá raiva às vezes. Ela não tem um pingo de malícia e às vezes eu não sei, eu lembro que na época que eu li esse livro eu me senti um pouco Macabeia, sabe? No sentido de ser sonhadora, de acreditar que alguma coisa ia acontecer e às vezes não acontece. Naquela época não, né, gente? Na época da universidade, meu Deus do céu, eu passava praticamente o dia sem comer, porque eu não tinha emprego, minha mãe era bastante pobre, lavava roupa, eu fazia faxina no fim de semana para me manter. Então assim, eu tava bem Macabeia no sentido de lascada, sabe? E eu não tinha nem condições de sonhar, porque sonhar seria ser Macabeia. Foi um livro que mexeu muito comigo. Eu acho que dos livros de Clarice, que os livros de Clarice Lispector, eles são muito assim, vai no interior, parece que você tá lendo e o bicho fica lá rodando na sua psique. Assim, esse livro aqui mexeu demais comigo, porque eu me sentia Macabeia enquanto ser humano, enquanto, sei lá, não sei explicar. Vamos ver como será a minha impressão de leitura agora, depois de adulta, né, empregada. Meus sonhos se realizaram sim, até o que eu achava impossível, que era achar alguém que me amasse, que eu amasse, aquele negócio todo. E eu sou muito feliz, glória a Deus e aleluia. Né? Releitura. O último livro que eu vou falar pra vocês, tinha que ter, né, esse escritor nessa releitura, que é Crime e Castigo. Crime e Castigo eu li na edição da Martin Claret, né, que tá por aí, né, por aqui que eu não sei. E eu quero ler nessa da editora 34. Crime e Castigo é uma obra mais que eu li quando eu já era cristã, assim, né, quando eu já estava convertida. Agora vai rolar spoiler, mais ou menos, né. Essa história aqui, todo mundo deve conhecer um pouco da história. Conta a história de Raskolnikov. Raskolnikov, ele queria crescer profissionalmente na universidade, ele estava sem condições financeiras e ele queria crescer. Ele sabia que ali perto, né, das imediações onde ele morava, existia uma velha que dava dinheiro, que emprestava dinheiro a juros, né? E o que é que acontece? Essa mulher era muito mesquinha. Raskolnikov escreve um tratado, assim, vamos dizer, um tratado filosófico, falando que existiam os homens ordinários e extraordinários. Os homens extraordinários eram aqueles tipo Napoleão Bonaparte, era um César, que eram capazes de fazer qualquer coisa para fazer crescer, né, a sua cultura, etc. e tal. Já os ordinários só serviam mesmo de degraus para os
extraordinários. Então, para ele, aquela velha, né, que dava dinheiro a juros, era simplesmente um degrau. Era uma ordinária que deveria servir de degrau para ele subir, né, e estudar na universidade. E ele fala que ele vai lá e mata a velha. Isso aí tá logo no início do livro, não é spoiler, né? Não é. E ele mata a véia. Só que, ao contrário dos extraordinários que estão acima da culpa, Raskolnikov não consegue. Raskolnikov, ele se culpa, ele adoece, ele fica meio louco. E ele quase que se perde. Mas nessa história aqui, tem um capítulo em que ele encontra uma jovem chamada Sônia. Sônia é uma menina que ela é uma prostituta porque ela se vende para cuidar da família dela, né? Ela se vende para cuidar da mãe, porque o pai dela é um bebarrão. E assim, ao contrário de todas as perspectivas deste livro, né, que quem você acredita que irá salvar Raskolnikov será a intelectualidade dele. Não, quem salva Raskolnikov é uma prostituta. Ele entra no quarto, começa a dialogar com Sônia. Sônia, mesmo sendo uma prostituta, conversa com ele sobre uma parte da Bíblia e tem todo um tratado, um estudo filosófico. Esse livro aqui é meio teológico, sabe? E ele acaba assim, sendo salvo. O final do livro é muito lindo. Esse livro aqui é um livro que o final dele é extraordinário no sentido humano da coisa. Ele não é aquele suspense que você fica, nossa, como o cara criou esse final. Não. Ele é grandioso porque ele trata da natureza humana, como pode ser, entendeu? É um livro que eu amo, está na próxima releitura. Além, está também no projeto Lendo Dostoiévski, né? É isso aí. O próximo livro é O Voo da Guará Vermelha, de Maria Valéria Rezende. O que falar desse livro? Vocês que não conhecem, Maria Valéria Rezende é uma escritora aqui da Paraíba. Eu não sei de onde ela é natural, mas eu só sei que hoje ela vive em João Pessoa. Ela é uma freira que é uma escritora maravilhosa. Eu tenho dela 3 livros. Mas esse livro aqui, minha gente, ele marcou minha carreira profissional. O início da minha carreira profissional e marcou também a minha vida. Ai, gente, como eu amo esse livro. Esse livro aqui, ele é simplesmente magnífico. Eu quero reler, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, será que essa magia que ele mexeu comigo vai continuar? Vai aumentar? Ou será que não vai? Mas releituras são necessárias da nossa vida, né? Vou contar um pouquinho do enredo desse livro para vocês. O Voo da Guará Vermelha é a história de um homem chamado Rosário. Rosário, ele é louco para aprender a ler. E a saga dele, minha gente, é muito linda. É muito linda. Eu tô querendo aqui mostrar que os capítulos desse livro, por exemplo, o capítulo introdutório, né? Ele é todo semiótico, ó, cinzento e encarnado. Não tem nome assim no capítulo. O capítulo são cores. E as cores correspondem ao estado de espírito das personagens que irão aparecer. Aí já mostra a genialidade da escritora. É bem semiótica. O título indica para a condição emocional da história que vai ser contada. Rosário, ele vai parar em vários lugares, né, para conseguir aprender a ler. Ele é um personagem simplesmente encantador. Rosário, eu me senti como Rosário, porque eu sempre tive uma relação com a leitura como se fosse uma relação meio salvífica, não, porque só quem salva é Jesus Cristo, porque vocês já devem ter percebido que eu sou cristã. Mas esse livro aqui, Rosário, ele quer aprender a ler como se ele quisesse, como um cego quer ver, para você ver a intensidade do quanto a leitura é importante para esse personagem. E nessas andanças ele acaba encontrando uma personagem que é a própria Guará Vermelha, né? Que é Irene. Irene é uma prostituta que ela está com AIDS, né? E ela é uma inusitada a forma como os dois se conhecem. Eu não vou contar para vocês porque eu quero que vocês leiam. Mas é inusitado. E Irene acaba ajudando o Rosário, lendo para ele. Olha, muito amor por essas personagens. Gente, é de uma delicadeza, de uma sensibilidade, de uma humanidade, que você chega a chorar. Eu chorei lendo esse livro, eu chorei. E eu, para conseguir dar aula sobre este livro, porque na época eu dava aula no cursinho pré-vestibular na UEPB aqui de Campina Grande,
na Universidade Estadual da Paraíba, aqui em Campina Grande, e eu me emocionava, era muito difícil dar aula sobre esse livro, porque eu me emocionava. Isso ajudou os alunos a gostarem do livro e quererem ler também, né? Eles queriam ler, porque eu falava tanto assim que eles acabaram lendo. Que às vezes, cursinho pré-vestibular, o aluno quer bizu, né? Resumo, bizu, objetivo. E eu tentava ler alguns trechos e tudo mais. Então, assim, esse livro ele mexeu comigo porque, primeira coisa, uma pessoa que quer ler, como se quisesse ver, a importância da visão para o personagem é a mesma coisa. Então, assim, pra mim, isso já me cativou, porque eu sou como Rosália. Eu acho que a leitura ela é muito importante para o crescimento intelectual, moral, humanitário. Literatura ajuda muito nisso. Irene é aquela mulher que, mesmo sendo castigada pela sua história, pela sua condição social e a situação dela de portadora da HIV e com AIDS, né? Porque a doença, não sei muito bem distinguir as coisas, mas ela está doente. Mas mesmo assim, a sensibilidade dela diante daquele personagem, né? Ou seja, e fora que tem outros personagens que aparecem nessa história que são muito bem construídas, é hilário e ao mesmo tempo você ri, você chora, você se emociona. É um livro maravilhoso. Então, gente, fica assim, 5 releituras que eu quero fazer e que eu tinha que documentar essa visão que eu tenho delas agora e como terei a visão delas posteriormente. Então, gente, essas são as minhas 5 releituras, né? 5 livros que eu quero reler, que eu quero ver se eu tenho a mesma impressão delas. Eles estão também em outros projetos. Projeto Lendo Dostoiévski, projeto Lendo Escritoras Mulheres, né? Literatura feminina, que eu vou começar no canal. Também tem o projeto Lendo Machado de Assis, e esse daqui, Maria Valéria Rezende, também entra no projeto Lendo Mulheres, né, no caso. E esses são os livros e eu queria documentar aqui com vocês minha impressão do antes e depois. Eu espero que vocês tenham, quem já leu, que possa reler também comigo, e quem não leu, que leia, porque eu garanto que esses 5 livros aqui é aprendizado na certa, vocês irão amar. Então, tchau pra vocês, até o próximo vídeo. Tudo de bom.